Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Oswaldo Dias e você está no canal Política Pra Quê, Cara Pálida. E hoje vamos falar sobre a República Velha. Sim, a República Velha é quando você tem ali do período que vai de 1889, né, até, estende-se até 1930, né, ou seja, os marcos que estipulam, né, o início e fim da República, ou seja, do período da proclamação da República, e vai até a Revolução de 30, né, de 1930. Então esse período ficou conhecido entre os historiadores como a Primeira República, por se tratar deste período de república no Brasil. E assim, em um breve resumo falando para vocês a respeito da República, nota-se que a República Velha é chamada pelos historiadores de Primeira República, perdão. Então esse período, né, foi iniciado com a proclamação da República por Deodoro da Fonseca, né, ou conhecido como a República da Espada, tendo em vista que ele era um militar. Então, assim, o período que vai de 1889 a 1894, também conhecido como, novamente, a República da Espada, esta república, né, ela contou ao todo com 13 presidentes, né, e outros dois que não puderam assumir a presidência. Então, assim, para acabar com o mandonismo, né, o clientelismo e o coronelismo são características importantes deste período, ou seja, clientelismo, coronelismo, né, e o mandonismo, as características típicas da velha república. A política dos governadores, né, e a política do café com leite, como ficou conhecida, né, foram as práticas importantes do arranjo político ali das oligarquias, política do café com leite, que girava em torno do estado de São Paulo e estado de Minas Gerais. Então o Brasil experimentou um avanço industrial que foi um embrionário nesse período que resultou no movimento operário do nosso país. Por outro lado, a desigualdade social e a política corrupta desse período também motivaram, né, revoltas em diversas partes do país. Né? A Revolução de 1930 foi assim, um acontecimento que precipitou, né, o fim deste período conhecido como a Era Vargas. A Era Vargas vai dar fim, né, à Velha República. A Velha República chega ao fim com o início da Era Vargas. Então, neste contexto histórico, a República Velha iniciou-se em 1889, em 15 de novembro, quando aconteceu a proclamação da República, né? E esse acontecimento vai iniciar-se numa manhã do dia citado, em que os militares liderados por Deodoro da Fonseca, Visconde de Ouro Preto, que era do gabinete ministerial ali na sequência com José do Patrocínio, que era vereador no estado do Rio de Janeiro, né, proclamou a República, e nesse mesmo dia foi montado, né, como digamos assim, um governo chamado de governo provisório para começar a administrar o país em forma de república e não mais de uma monarquia, como era no dia 14 de novembro de 1889. Então, pois bem, a proclamação da República por Deodoro da Fonseca foi escolhido, né, ele como presidente provisório, como eu havia falado anteriormente. Em 1891, né, o Marechal foi eleito presidente do Brasil para um mandato de 4 anos. Então, mas posteriormente ele vai renunciar, né, ao cargo e foi sucedido pelo seu vice, como todo mundo sabe, inclusive você sabe, se não sabe, vai saber agora, Marechal Floriano Peixoto, que vai permanecer no cargo até 1894, né, ou seja, de 1889 a 1894, em que o país, né, foi governado por 2 presidentes militares. É conhecido neste período aí como a República da Espada. Espada porque, né, são provenientes ali do âmbito dos militares. Né? Então, presidentes da República Velha. A gente teve ali 13 presidentes, então vamos elencar aqui para que vocês possam lembrar e conhecer. Então lá, Marechal Deodoro da Fonseca vai de 1889 a 1891. Você vai ter Floriano Peixoto, de 91 a 94. Você vai ter Prudente de Moraes, 94 a 98. Depois Campos Salles, Rodrigues Alves. E o último foi Washington Luiz, que foi de 1926 a 1930. Então, este foi o último presidente da chamada República Velha, tá? Porque aí você vai ter então um período da Era Vargas a partir de 1930.
Então, os dois presidentes que foram eleitos e não assumiram o cargo, como eu falei no início do vídeo, foi Rodrigo Alves, né, segundo mandato, e Júlio Prestes, né, Rodrigues foi eleito para um segundo mandato, isso por volta de 1918, mas antes de assumir, faleceu, né, segundo conta, por uma gripe espanhola que veio dar fim no presidente eleito então. O seu vice assumiu, né, para que uma nova eleição fosse então marcada, e Epitácio Pessoa foi eleito, né? Só lembrando que Epitácio Pessoa, dentre esses 13 presidentes, foi o único que não fez a Faculdade de Direito de São Paulo. Ele formou-se em Direito em Recife. Então ficou conhecido também esses governos, esses presidentes, como os governos, as repúblicas do bacharel, por exemplo, né? Ou seja, só eram advogados que acabaram sendo presidentes desse período, desses 13 presidentes aqui do Brasil. Tá? Então, Epitácio Pessoa, né, vai ser o eleito, já Júlio Prestes foi impedido de assumir a presidência por conta da Revolução de 1930. Sim, né, Júlio Prestes então fica de fora aí, já que a Revolução de 1930, com a Era Vargas, põe fim então, né, ao sonho de Júlio Prestes em se tornar presidente do Brasil. E Epitácio Pessoa passa a ser o último presidente pertencente à chamada Velha República, tá ok? Então, por hoje eu paro por aqui, jamais continuo no próximo vídeo a falar das características da Revolução, né, ou da República Velha, perdão, que vai de 1889 a 1930. Para o vídeo não ficar muito longo, eu paro por aqui e volto com as características da República Velha, tá ok? Desde já agradeço a sua atenção por assistir o vídeo, compartilhe, a história é importante para que você e todos conheçam, para saber como é que se deu o processo embrionário da República Federativa do Brasil. Deixa o like, inscreva-se no canal Política Pra Quê, Cara Pálida, e compartilhe este humilde vídeo com os seus amigos em suas redes sociais, tá bom? É isso aí e até o próximo vídeo falando sobre as características da República Velha. Falou pessoal, tchau, até o próximo vídeo.